Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Acredite, algum dia todos os seus documentos vão estar aqui. Já há várias experiências que levam até o RG para dentro do smartphone. E as vantagens disso podem ser enormes. Hoje você vai conhecer a tecnologia que vai tornar isso possível. Mas se o mundo está cada vez mais encaixado aqui dentro, por outro lado, ficar sem um smartphone pode ser um risco cada vez maior. E recentemente, vários consumidores não só ficaram sem ele, mas chegaram a se machucar com as explosões e os pequenos incêndios causados pelas baterias defeituosas do Galaxy Note 7. Mas a Samsung não é a única fabricante a enfrentar esse tipo de problema. No programa de hoje você vai saber por quê. Antes, confira os outros destaques do Olhar Digital. Robôs na medicina. Uma experiência mais que bacana com um robozinho que pode ajudar e muito no tratamento de crianças portadoras de necessidades especiais. Se o seu computador anda meio lento, você não pode perder as dicas que listamos para tentar resolver o problema. São conselhos super práticos para melhorar seu dia a dia digital. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. A notícia correu o mundo e está forçando a Samsung a fazer o recall de milhares de unidades do Galaxy Note 7, o smartphone top de linha da empresa. Mas afinal de contas, por que as baterias sul-coreanas viraram um problema? E por que elas não foram as primeiras e talvez não sejam as últimas a causar sustos nos consumidores? Qualquer bateria com defeito pode ser encarada como uma bomba em potencial. A bateria de lítio em termos eletroquímicos para armazenamento de energia, é um elemento excelente, porque ele é leve e pequeno. Consegue, armazenar grande quantidade de energia num volume pequeno. Só que ele tem esse problema que ele não é um material estável. Então ele tem que ser muito bem controlado. Os últimos casos de explosões mexeram com a Samsung. Só nos Estados Unidos, mais de 90 Galaxy Note 7 explodiram, alguns causando inclusive graves ferimentos em seus usuários. A marca coreana fez um recall do produto o mais rapidamente que pôde, mas ainda assim o número de explosões continua aumentando. A chinesa Xiaomi também tem problemas com um smartphone explosivo e até a Apple enfrentou situações do tipo. Os motivos nem sempre são os mesmos, mas quase sempre a culpa é da bateria. Em nenhum dos casos, o diagnóstico é simples. Toda a bateria é composta por uma placa positiva, uma placa negativa, um meio condutor e um separador isolante. Nas baterias de lítio, o eletrólito, o meio condutor que impede a bateria de explodir, deve ser sempre mantido sob pressão e temperatura estritamente controladas. Dentro de cada bateria de smartphone existe um circuito eletrônico responsável por manter essa temperatura estável. Se por algum evento, tanto interno da bateria como, por exemplo, o mau funcionamento do BMS, tirar esse controle, esse componente pode sofrer reações, que são reações exotérmicas que liberam calor, podendo levar a bateria a fogo ou a explosão. Outra hipótese para a explosão de baterias tem a ver com o material utilizado na fabricação dos componentes. Os materiais internos da bateria de lítio se descompõem quando atingem certas temperaturas, gerando reações exotérmicas que podem levar a bateria a pegar fogo ou explodir. Mais do que isso, se algum tipo de impureza ou contaminação atingir os materiais durante o processo de fabricação, um curto-circuito interno entre as placas com consequente geração de calor pode também levar a bateria à explosão. A não ser que você tenha um Galaxy Note 7 dentro do lote de recall, não há qualquer motivo para desespero. Mas se for o seu caso, retorne logo o aparelho para a Samsung.
Fora isso, casos de explosão como este são extremamente raros, tendo em vista a quantidade de smartphones fabricados e vendidos em todo o mundo. De qualquer forma, é importante destacar que defeitos de fábrica podem não ser os únicos culpados em alguns casos. O usuário também pode ser o responsável se não cuidar bem do seu aparelho. Se você não quer ser mais uma vítima, preste atenção nessas dicas. Evitar, por exemplo, deixa o celular carregando à noite, evitar, por exemplo, temperatura elevada. Nenhuma bateria gosta de temperatura elevada. Sei lá, você deixa o celular no carro trancado durante o dia inteiro. Evitar, vai levar no banheiro, umidade, não usar produto pirata. É verdade. Isso, o carregador pirata, porque o carregador pirata pode estragar o circuito de proteção, que aí influencia na bateria. Explosões à parte, interessante é saber que as baterias estão em constante evolução, tanto de performance quanto em segurança. Nós conversamos com um dos engenheiros que anunciou recentemente a criação de uma super bateria com o dobro da capacidade das atuais. Mas esta matéria só na semana que vem, tá? Fique ligado! No próximo bloco tem uma novidade mais que bacana do encontro entre robótica e tecnologia. Esse robozinho chamado Leca pode fazer uma diferença enorme na vida de crianças com necessidades especiais. E tem também nossas dicas para dar vida nova a um computador que já está meio lento. O Olhar Digital Plus volta já. O encontro entre medicina e tecnologia é uma das áreas mais interessantes dos últimos tempos. Algumas promessas começam finalmente a sair do papel. Uma delas é o uso de robôs para auxiliar não apenas cirurgias, mas tratamentos de longo prazo. Um dos bons exemplos você conhece agora. Se até pouco tempo atrás a ideia de conviver com robôs parecia distante, acredite, essa hora chegou. Mais do que fabricar, produzir ou reproduzir movimentos, novos modelos estão se tornando verdadeiros companheiros de muita gente. Na Europa, o experimento com robôs exclusivos para o acompanhamento de idosos já está bastante avançado. Agora, o que chamou muito nossa atenção foi o Leca. Esse robozinho esférico e cheio de luzes que se confunde com um simples brinquedo pode ser um divisor de águas na vida de crianças com necessidades especiais. O propósito do robô, que também pode ser usado por todas as crianças, mesmo aquelas sem qualquer deficiência, é ser uma ferramenta tecnológica educacional para pais e cuidadores de crianças com autismo e síndrome de Down. Desenvolvido na França, o Leca cria estímulos sensoriais através da luz, vibração, sons e movimento. Esta interface aí que o robô faz entre a criança que você está trabalhando e o terapeuta ou os pais pode facilitar essa relação e facilitar mesmo o aprendizado a que esse robô está se propondo. Às vezes as crianças com autismo, elas aprendem com muita repetição e às vezes isso fica muito maçante até para o terapeuta ou para os pais. Para o robô não é maçante, né? O robô repete quantas vezes forem necessário e a criança gosta disso, ela se sente segura com isso e acredito que ele possa ajudar nessa questão. Diferentes aplicativos instalados no robozinho se traduzem em jogos divertidos e educativos para motivar as interações sociais da criança. O resultado é uma melhora da coordenação motora e cognitiva, maior controle das habilidades emocionais e ainda um grande estímulo à autonomia. Com uma série de sensores embutidos, o Leca pode interpretar e responder à interação da criança através de comportamentos autônomos. Por exemplo, se o robô for maltratado e jogado no chão, ele reproduzirá a luz vermelha e uma imagem triste na sua tela. O objetivo é ajudar as crianças a entenderem melhor os sinais sociais e melhorar suas habilidades nessa área. O Leca também é totalmente customizável e assim capaz de se adaptar às necessidades individuais das crianças. Então não é uma questão padronizada, ele tem lá 3 tipos de funções de educação, várias atividades até com níveis e você pode controlar
o que você está aplicando para as crianças, você pode, através do software dele, acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, ele é muito mais do que parece. We got some testings running in France, and people are more and more convinced. And we have a lot of special education that are partnering with us to do the research and development and test the product and the different applications. Hoje, os diversos aplicativos educacionais desenvolvidos para tablets e smartphones são as principais ferramentas tecnológicas para ajudar no desenvolvimento e cuidado de crianças com necessidades especiais. Mas os robôs dão, literalmente, um passo a mais e mais largo em direção ao sucesso. What they have different from tablets or computers is that they move around. So you have to use your hands, your arms, your legs to interact with the robot. And that works on fine and gross motor skills, which are very important in the child development. This is the main difference with tablets. Tablets, you just use your finger and you sit in a couch or at the table. So the robot really opens up the child's environment and makes him interact more with his surroundings. Por último, mas não menos importante, uma plataforma de monitoramento do LECA permite que os pais e cuidadores façam uma análise completa e minuciosa da interação entre criança e robô. Toda a informação é apresentada em forma de gráficos. A partir dessa interface, pais, terapeutas e cuidadores podem se comunicar e decidir em conjunto o desenvolvimento de novas atividades, acompanhando o progresso do desenvolvimento da criança. Para quem ficou curioso, as primeiras unidades do LECA começam a ser comercializadas a partir de maio do ano que vem. Não tem jeito. Depois de um certo tempo, aquele computador super rápido e eficiente começa a ficar lento e passa a ser um desafio para sua paciência. Mas antes de perder a calma, vale a pena prestar atenção nas dicas da nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia. Talvez a sua máquina ainda tenha esperança. Oi, Lu, vamos às dicas. Oi, Marisa. Oi, gente. É hora de descomplicar a tecnologia. Hoje eu vou responder as perguntas do Daniel. Ele tá com dúvidas sobre como fazer o seu notebook parar de travar. Com o tempo de uso, é normal o computador ficar devagar e travar na hora de carregar arquivos ou abrir páginas da internet, por exemplo. A primeira coisa que você precisa fazer é limpar os arquivos do computador. Apague as fotos que estão repetidas e documentos velhos. Aproveite para desinstalar os programas que você não usa mais, ou então que foram baixados junto com outros. Para fazer isso, é só procurar pelo painel de controle e clicar em Programas e Recursos. Depois, é só clicar no programa que você quer apagar e em Desinstalar. No caso de MacBook, é só clicar com o botão direito no aplicativo do programa e clicar em Lixeira. Agora, se quando você liga o notebook ele demora para iniciar, a melhor alternativa é diminuir a quantidade de aplicativos e arquivos na área de trabalho do computador. E para facilitar, olha essa dica. Dê uma olhadinha em quais programas estão configurados para começar a rodar assim que o computador liga. Se tiver muita coisa, ele vai ficar devagar. Para fazer isso no Windows, pressione Windows mais R no teclado e digite Services MSC. Vai abrir uma janela com todos os programas e funções, dizendo se está manual ou automática. Para trocar é só clicar no botão direito do mouse e depois em Propriedades. No MacBook, vai em System Preferences e depois em Users and Groups. Assim que abrir uma tela, clique em Login Itens. Aqui fica listado tudo que inicia quando você liga o computador. É só desmarcar o que não precisa abrir. E deixe sempre o sistema operacional do computador e o antivírus atualizados, viu? Quando o sistema é atualizado, ele apresenta melhoras de conexão, proteção e consumo de bateria. Se o computador for Mac, você vai receber uma notificação quando tiver uma atualização. E se for o Windows, é só clicar com o botão direito do mouse em cima do símbolo da Microsoft e clicar em Sistema para ver se tem alguma atualização. Já o antivírus avisa quando está na hora de atualizar, tá?
A sua dúvida sobre tecnologia pode aparecer aqui. É só entrar no meu canal dentro do portal do Olhar Digital e enviar a sua pergunta usando esse formulário. Semana que vem eu volto com mais um tema, tá? E no próximo bloco, algum dia sua identidade e todos os seus documentos vão estar dentro do smartphone. Quando isso acontecer, sua vida pode ficar muito mais prática, mas também há certos riscos envolvidos e ainda falta muito trabalho para se chegar a uma identidade digital completa. O que já está pronto é a tecnologia para isso. E você confere os detalhes logo depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. O dia que todos os nossos documentos estiverem dentro do smartphone, vai ficar muito mais fácil resolver vários detalhes do dia a dia. A tecnologia para isso já está pronta, mas há desafios e alguns problemas a serem superados antes que os RGs virem digitais. Confira! Quem é você? Ou melhor, o que garante que você é você mesmo, hein? Pelo menos aqui no Brasil, em pleno século XXI, o que confirma sua identidade ainda é um documento de papel que não pode ser plastificado. Tanto faz, RG ou carteira de habilitação, é um papel. E para piorar, até o número dele pode ser repetido, sabia? Já que o sistema não é unificado. Cada estado tem sua numeração. Então, se o seu RG for tirado na Bahia, por exemplo, nada impede que haja um outro com a mesma numeração no Paraná. Enquanto cartões e até o dinheiro já podem ser substituídos por um elemento digital graças aos avanços tecnológicos dos nossos smartphones, nossos documentos de identificação continuam presos no passado. Mas uma luz no fim do túnel diz que algum dia passaremos a usar somente documentos digitais e legais direto no smartphone. Para a gente explicar o que está acontecendo, antes é preciso lembrar que toda essa tendência de mobilidade que a gente vive hoje vai muito além dos nossos smartphones e seus aplicativos. Essa história tem tudo a ver com mais facilidade e conveniência para o nosso dia a dia. A identidade móvel embarcada no smartphone foi apresentada recentemente por uma empresa norte-americana que já fornece credenciais avançadas e seguras para alguns governos, como, por exemplo, o Green Card nos Estados Unidos, o RG na Angola e até o passaporte irlandês. A proposta ainda está em fase de desenvolvimento e negociação com alguns governos mundo afora. Nada, por enquanto, no Brasil. Mas a ideia é de que a identidade móvel virtual possa ser usada da mesma forma que o documento tradicional, seja para verificar a idade do sujeito, para servir como licença de motorista ou até mesmo para realizar voos domésticos. Para usar a identidade móvel, o cidadão que já tem um documento de papel terá que preencher um formulário online e tirar uma foto no próprio celular. Depois, é só enviar o cadastro para a validação de um órgão responsável. Assim que as informações forem checadas, o usuário receberá um código de validação por e-mail para começar a usar o aplicativo que contém sua identidade digital. Até mais do que comodidade, uma grande preocupação da identidade móvel está ligada à proteção da privacidade de cada indivíduo. O objetivo é que depende para quem você esteja se apresentando, você possa compartilhar parte da informação. Então, por exemplo, quando a gente precisa determinar a idade de uma pessoa, o único dispositivo que vai ser mostrado é a fotografia da pessoa para que tenha uma interação e se saiba que essa realmente é a pessoa que está carregando, e com um plus 21, mas não fala quantos anos ela tem, somente que tem mais de 21 anos. A forma de transmitir isso pode ser utilizando Bluetooth, então a gente pode ter até 5 metros, o carro pode se deter e o policial pode esperar inclusive dentro do carro e requerir a identidade da pessoa. Então a gente tem uma pessoa aí, requer a identidade da pessoa, logicamente o que estiver no campo do Bluetooth são 5 metros ou alguma coisa assim, e aí vai transferir para o tablet
do carro ou para o tablet do oficial, do policial, as informações requeridas, por exemplo, o nome, a foto, uma forma de identificar realmente, e, por exemplo, se ele tem alguma pendência. Se ele não tiver nenhuma pendência e uma abordagem natural, por aí poderia até continuar sem a pessoa descer do carro. A transmissão dos dados entre o smartphone do usuário e o dispositivo das autoridades será sempre via Bluetooth. O algoritmo embarcado no aplicativo da identidade móvel foi desenvolvido de maneira inteligente e é capaz de saber quais informações devem ser transmitidas em cada tipo de situação. Os dados dos cidadãos somente poderão ser vistos pelo smartphone do oficial, agente ou autoridade que os estão validando. Do ponto de vista da tecnologia, a gente pode ter uma única identidade, uma única aplicação, ela ser inteligente o suficiente para quando eu aproximo, por exemplo, ou tento me conectar, porque não é uma questão física de aproximar o celular, mas eu me conecto com uma pessoa que é, como falamos inicialmente, um policial, e que seja a polícia de trânsito, que somente se abra ou veja as informações relacionadas à licença de conduzir, ou seja, à carteira de motorista. Se eu vou me apresentar, por exemplo, ante um órgão que vai validar ou que pretende validar a propriedade, o título do automóvel, alguma coisa assim, que participe dessa forma. Tecnologicamente não é um problema, a plataforma é a mesma. Mas e se alguém roubar seu celular? Vai poder se passar por você? Bom, não é bem assim não. A identidade móvel validada por um governo terá a mesma função de um documento tradicional. Não significa que só porque alguém tem seu RG em mãos que é possível se passar por você, não é? A garantia de segurança que a empresa que desenvolveu a aplicação dá é uma tecnologia patenteada chamada Seus, uma plataforma de criptografia de altíssima segurança originalmente desenvolvida para smartphones servirem como autenticadores para acesso físico em empresas, residências e até quartos de hotel. Sem dúvida que alguém pode roubar meu celular e pode ter meu celular. Agora, essa aplicação mostra, por exemplo, a foto. Se eu tiver, ele pode mostrar minhas informações biométricas. Então, se eu, por exemplo, vou me apresentar ante um oficial para fazer uma transferência de carro, vamos imaginar aqui no Brasil, você utilizaria, e tem mais de um fator, ou seja, isso está da mesma forma que alguém pegue um documento seu e se apresente com esse documento. Ainda deve demorar um pouco, é verdade. Mas pode apostar, um dia nosso smartphone também será nosso RG, CPF e até carteira de motorista. Vai ser ótimo e realmente muito prático, né? A gente só vai precisar ter cuidado para não virar um Zé Ninguém quando a bateria acabar. Acesse olhardigital.com.br e fique por dentro de tudo que movimenta a era digital. Nosso site está organizado em duas grandes áreas, uma geral e outra pro. Na área geral, você confere notícias, vídeos, reviews e reportagens especiais para você se sentir em casa na era digital. Na área Pro, o conteúdo é voltado para quem usa a tecnologia no dia a dia do trabalho ou para tomada de decisões no mundo das empresas. Explore nosso conteúdo e faça parte da galera mais conectada do Brasil. Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!